Quando você olha no espelho e se reconhece como humano, a verdade é que está olhando para o último capítulo de uma história muito mais ampla, violenta, improvisada e incômoda do que normalmente gostamos de admitir. Houve um tempo em que o mundo não era nosso. Houve um tempo em que caminhar ereto, usar ferramentas, dominar o fogo e enterrar os mortos não era exclusividade de uma única espécie. Houve um tempo em que pelo menos 8 espécies humanas diferentes dividiram o mesmo planeta. E só uma sobreviveu. Se você quer entender o que isso realmente significa, fique até o final, porque a resposta não está onde normalmente procuram. A imagem que a maioria das pessoas tem da evolução humana é simplificada até o limite do erro. Uma linha reta, quase elegante, que começa em um macaco genérico e termina em nós, Homo sapiens, como se fôssemos o destino óbvio de tudo. A realidade estudada pela paleoantropologia ao longo de mais de um século é outra completamente diferente. A evolução humana não é uma escada, é um arbusto caótico, cheio de ramos que surgem, crescem, se cruzam, competem entre si e, na maioria das vezes, desaparecem. Nós somos apenas um desses ramos, não o mais antigo, não o mais forte fisicamente, não o primeiro a pensar, apenas o último que ficou em pé. Para entender esse cenário, é preciso abandonar a ideia de superioridade automática. As diferentes espécies humanas não existiram em sequência limpa, uma substituindo a outra como versões de um software. Elas coexistiram, compartilharam territórios, cruzaram caminhos, em alguns casos, cruzaram genes, competiram por recursos, abrigo, alimento e estabilidade. O mundo, por centenas de milhares de anos, foi um campo de teste brutal para diferentes formas de ser humano. Comecemos pelo Homo sapiens, nós. Surgimos na África, aproximadamente entre 300 e 200 mil anos atrás, dependendo do sítio arqueológico analisado. Nosso corpo é relativamente frágil se comparado a outros humanos arcaicos. Somos mais altos e esguios, com ossos menos densos, músculos menos robustos e uma face mais delicada. O que sempre nos distinguiu não foi força bruta, mas flexibilidade cognitiva. A capacidade de criar narrativas, símbolos, alianças complexas e sistemas de cooperação em larga escala. O Sapiens não venceu sozinho. Venceu em grupo, contando histórias que faziam estranhos se tratarem como parentes. Mas quando surgimos, não encontramos um planeta vazio. Encontramos outros humanos já estabelecidos. Um dos mais conhecidos é o Homo neanderthalensis, os neandertais. Por muito tempo retratados como brutos ignorantes, hoje sabemos que essa imagem diz mais sobre o preconceito moderno do que sobre eles. Os neandertais viveram principalmente na Europa e no oeste da Ásia, adaptados a climas frios e instáveis. Tinham corpos baixos e robustos, com grande massa muscular, ossos espessos e um tórax largo, ideais para conservar calor. Seu cérebro, em média, era tão grande quanto o nosso, às vezes até maior. Eles dominavam o fogo, produziam ferramentas sofisticadas de pedra, caçavam grandes animais em grupo e cuidavam de indivíduos feridos ou doentes, o que indica laços sociais fortes. Evidências arqueológicas sugerem práticas simbólicas, como sepultamentos e possível uso de pigmentos. Não eram uma versão inferior de nós. Eram uma solução diferente para o mesmo problema: sobreviver como humano em um mundo hostil. Durante milhares de anos, Homo sapiens e neandertais coexistiram em partes da Eurásia. Não apenas coexistiram, mas interagiram. O DNA de populações humanas atuais fora da África carrega entre 1% e 4% de genes neandertais. Isso significa que houve encontros íntimos, trocas genéticas reais, não apenas conflito. Mesmo assim, os neandertais desapareceram por volta de 40 mil anos atrás. Não sabemos ao certo se por competição direta, mudanças climáticas, assimilação genética ou uma combinação de tudo isso. O fato é que eles não resistiram à chegada e expansão dos sapiens.
Outro grupo humano fascinante são os denisovanos. Descobertos recentemente, a partir de fragmentos encontrados na caverna de Denisova, na Sibéria, eles nos lembram o quanto ainda sabemos pouco sobre nosso próprio passado. Durante anos, tínhamos apenas um dedo e alguns dentes, mas o DNA extraído desses restos revelou uma linhagem humana distinta, aparentada aos neandertais, porém diferente. Os denisovanos ocuparam vastas áreas da Ásia e também cruzaram com Homo sapiens. Populações atuais do Sudeste Asiático e da Oceania, como os melanésios, carregam uma porcentagem significativa de DNA denisovano. Alguns desses genes estão associados à adaptação a grandes altitudes, como ocorre em populações do Tibete. Isso significa que habilidades biológicas cruciais para sobreviver em ambientes extremos foram herdadas de outros humanos, não desenvolvidas do zero pelos sapiens. Nossa história é, literalmente, uma colcha de retalhos genética. Há também o Homo floresiensis, talvez um dos exemplos mais desconcertantes de diversidade humana. Descoberto na Ilha de Flores, na Indonésia, esse humano tinha estatura extremamente baixa, cerca de 1 metro de altura. Por isso ficou conhecido popularmente como Hobbit. Viveu até cerca de 50 mil anos atrás, possivelmente mais recentemente. Apesar do cérebro pequeno, produzia ferramentas de pedra e caçava animais relativamente grandes em relação ao seu tamanho. O floresiensis é um exemplo clássico de nanismo insular. Um processo evolutivo em que espécies isoladas em ilhas, com recursos limitados, tendem a diminuir de tamanho ao longo das gerações. Ele nos força a abandonar a ideia de que inteligência, cultura e tecnologia dependem exclusivamente de cérebros grandes. A evolução trabalha com o que está disponível, não com ideais abstratos. Outro humano pouco conhecido é o Homo habilis, considerado por muitos como um dos primeiros representantes do gênero Homo. Surgiu há cerca de 2,4 milhões de anos na África. Seu nome significa homem habilidoso, em referência ao uso de ferramentas simples de pedra. O habilis marca uma transição importante, mas não é nosso ancestral direto de forma linear. Ele coexistiu com outras espécies e provavelmente deu origem a diferentes ramos, muitos dos quais não levaram a nós. O Homo erectus, por sua vez, foi um dos humanos mais bem-sucedidos em termos de expansão geográfica. Surgiu há cerca de 2 milhões de anos e foi o primeiro a sair da África em grande escala. Viveu na África, Europa e Ásia por mais de 1 milhão de anos. Dominou o fogo, tinha um corpo alto e resistente, muito parecido com o nosso, e uma capacidade notável de adaptação a ambientes variados. Durante muito tempo, o Erectus foi considerado um ancestral direto dos Sapiens. Mas hoje sabemos que a história é mais complexa. Algumas populações de Erectus provavelmente deram origem a humanos posteriores, enquanto outras se extinguiram sem deixar descendentes diretos. Ainda assim, sua longevidade como espécie mostra que havia múltiplas formas viáveis de ser humano. Podemos citar também o Homo heidelbergensis, uma espécie ou grupo de populações que viveu entre 700 e 300 mil anos atrás, na África e Europa. Muitos pesquisadores acreditam que ele esteja próximo do ponto de divergência entre neandertais, denisovanos e sapiens. Era um caçador eficiente, construtor de abrigos e possivelmente já possuía formas avançadas de comunicação. Há ainda o Homo naledi, descoberto na África do Sul, uma espécie que mistura características muito primitivas com outras surpreendentemente modernas. Viveu há relativamente pouco tempo, talvez entre 300 e 200 mil anos atrás, o que significa que pode ter coexistido com os primeiros sapiens. Seu cérebro era pequeno, mas há indícios de práticas funerárias deliberadas, o que desafia nossas noções tradicionais sobre cognição e simbolismo. Quando olhamos para esse conjunto, o que se revela não é uma marcha triunfal rumo aos sapiens, mas um experimento contínuo.
Cada espécie humana representava uma tentativa diferente de resolver os mesmos problemas fundamentais: como conseguir alimento, como proteger o grupo, como transmitir conhecimento, como lidar com a morte e com o desconhecido. A maioria dessas tentativas falhou, não por serem inferiores, mas porque o ambiente mudou, a competição aumentou ou simplesmente porque o acaso não foi favorável. A grande questão, então, é por que nós sobrevivemos. A resposta mais aceita entre os estudiosos não é força física, nem tamanho do cérebro isoladamente, nem tecnologia superior em todos os aspectos. O fator decisivo parece ter sido a capacidade do Homo sapiens de criar cooperação em larga escala entre indivíduos que não se conheciam pessoalmente. Isso inclui linguagem simbólica complexa, mitos compartilhados, identidades coletivas e normas sociais flexíveis. Enquanto outros humanos eram extremamente bem adaptados a nichos específicos, o Sapiens era generalista. Não era o melhor caçador individual, nem o mais resistente ao frio, nem o mais forte. Mas conseguia aprender rápido, copiar comportamentos, adaptar tradições e reorganizar grupos conforme necessário. Essa plasticidade cultural funcionou como uma vantagem evolutiva poderosa. Outro ponto crucial foi a densidade populacional. Grupos maiores geram mais inovação, mais troca de ideias e mais resiliência diante de perdas. À medida que o Sapiens se espalhava, sua rede de contatos crescia, enquanto outras espécies permaneciam mais isoladas. Quando crises ambientais surgiam, como mudanças climáticas bruscas, populações pequenas e especializadas sofriam mais. É importante deixar claro que sobrevivência não significa mérito moral. A evolução não premia justiça, inteligência ou bondade. Ela apenas elimina o que não consegue se manter em determinado contexto. Se o clima tivesse mudado de outra forma, se uma epidemia tivesse atingido populações específicas, se pequenas decisões tivessem sido diferentes, talvez hoje estivéssemos falando de outro humano olhando para o espelho e se perguntando por que só ele restou. Quando dizemos que apenas uma espécie humana sobreviveu, estamos falando de um passado que ainda vive em nós. Carregamos genes de neandertais e denisovanos. Herdamos comportamentos, medos, impulsos e capacidades moldadas em um mundo onde não éramos os únicos. Nossa mente moderna é o resultado desse confronto silencioso entre múltiplas humanidades. Entender isso muda a forma como nos vemos hoje. A ideia de que somos naturalmente destinados a dominar tudo perde força quando percebemos o quão contingente foi nossa vitória. Somos um acidente estatístico bem-sucedido, não o ápice inevitável da criação. E talvez a maior lição desse passado seja justamente